Seja bem-vindo de volta, módulo 10 do nosso curso, Auditoria a Resistente, aula 37, e a gente agora vai falar do cramunhão, o sete pele, o pata rachada, o rabo de seta, o auditor. Brincadeira, tenho muitos profissionais, colegas que eu conheço que são auditores, não, vocês não são isso, mas vocês são vistos assim, mas vocês têm a minha admiração. Quem é o auditor? O auditor é o profissional designado pela operadora, pelo plano de saúde, para analisar tecnicamente o pedido médico, representando os interesses contratuais da operadora. Olha, ele tem lado? Sua função é verificar a conformidade da solicitação com as normas regulatórias e contratuais, sem substituir a autonomia do médico assistente na escolha do tratamento. E essa foi a pergunta que eu fiz. O auditor tem lado? Ele pode ser isento? Vamos lá. Qual é a palavra mote do nosso curso? Ah, não, você vai lembrar, não é possível. É o justo. Esse é o justo. O auditor correto, ele tem lado? Tem. O lado do justo. É o meu lado. É o lado que... Não, não é o meu lado. Eu não tomo posse disso. É o lado que eu espero sempre estar. Sou um homem falho? Sou um homem falho. Mas no meu modo standard eu tento estar no modo do justo. Então, o profissional auditor, ele tem lado? Tem. Ele representa a operadora de plano de saúde. Então, a rigor, sim, ele tem lado. Ele defende os interesses da operadora. Mas os interesses da operadora, ele tem um certo limite para ele ir. Você não pode dizer que o paciente não vai ter determinado tratamento, se ele tem a doença, se o tratamento é adequado, porque tem motivação financeira. Se ele está fazendo isso, ele não está sendo a favor da operadora, ele está indo contra ele próprio. O juramento que ele fez quando ele se formou, o juramento de Hipócrates, já falamos sobre ele aqui. Então, estar ao lado da operadora, por muitas vezes, é estar contra a operadora. Ah, Marcos, aí você está de sacanagem. O que você está querendo dizer com isso? Olha só, eu sou advogado. Ajuizo ação para centenas de pessoas. E não é incomum do meu cliente chegar para mim e falar assim, doutor, eu estou com essa demanda aqui e eu quero que você faça isso. E aí tudo bem, deixa eu olhar. Aí eu olho, vejo documentação e falo para o meu cliente, falo, olha só, eu lamento te informar, mas você não tem direito sobre isso aqui, não. Quem foi que te falou que você tem direito? Eu sei, doutor, eu estudei aqui no YouTube. Olha, ok, você tem direito de pensar, mas eu, como profissional, preciso te alertar que isso que você está pensando não é seu direito e, principalmente, pode te causar dano. Qual o dano que pode causar para o meu cliente, por exemplo? Se você ajuizar a ação e não tiver gratuidade de justiça, você vai ter que pagar custas e honorários sucumbenciais. Esse é um dano que ele vê, mas existem outros tantos danos. Eu não quero defender uma ação que eu não acredite que haja um bom direito ali. Eu não quero defender uma ação que eu acho que aquilo ali eu estou defendendo o injusto. Então há um prejuízo. Quando eu defendo, eu ajuizo uma ação que não é baseada no justo, eu estou ferindo todo um sistema judiciário. Eu estou ofendendo o juiz, eu estou ofendendo o Estado, eu estou ofendendo a outra parte que vai ter que se defender. Entende? Então, por muitas vezes, eu tenho que falar, você não tem direito contra isso aqui e eu não vou ajuizar essa ação. Acontece muito com doença pré-existente, muitas vezes. Então, o auditor, quando ele age de forma correta e ele fala, operadora, peraí, olha só, você está querendo que eu negue isso aqui, mas está correto, isso aqui é uma criança que precisa de um tratamento. Não vou botar minha assinatura aqui. Você está defendendo quem? Você está defendendo a sua moral, o seu nome e a própria operadora, que vai ser ajuizada de uma ação e que pode ter uma condenação milionária. No caso de falecimento de uma criança, a depender. Então, o lado do auditor, apesar dele ter liberdade para ficar ao lado da operadora, isso não significa que é ele defender a ferro e fogo a ideia que a operadora está tentando impor a ele. Porque ela pode ser abusiva e ir contra os seus próprios princípios. Ir contra a sua conduta ética, aquela que no silêncio, que no escuro, ele fale, eu fiz errado. Não deveria ter feito. Então,
dizer que ele tem lado é relativo, ok? Mas por que eu falo? Sim, é legítimo que ele tenha lado. Porque diferentemente do desempatador, que não pode ter lado, que ele olha os dois de maneira justa e fala, não tem um lado, meu amigo, meu lado aqui é o isento. A RN 424 da ANS, que fala sobre junta médica odontológica, que você já está exausto de ouvir isso, mas vai entrar, nem que seja força, diz que, para fins do disposto nessa resolução, considera-se profissional da operadora, médico ou cirurgião dentista designado pela operadora. Então, sim, o profissional auditor, ele tem um lado, o lado da operadora. Defender os interesses da operadora, nos limites éticos e técnicos de sua atribuição e competência. Beleza? Próxima aula a gente continua conceituando a auditoria, a resistência, aula 38, direitos e deveres desse profissional, o cramunhão. Aliás, o auditor. Até a próxima aula, um abraço.